paz do Senhor, irmãos. Muito bem, vamos orar. Senhor Deus, eu quero hoje agradecer esse momento. Quero te agradecer e agora oração. Eu vou pedir, por favor, os irmãos que não estão no grupo, por favor, se ajudem, por favor. Tentando ficar mais perto do mundo aí para facilitar o trabalho. Deixa eu só informar agora, irmão. Vai ter uma é o seguinte, na próxima terça-feira não haverá aula, ok? Só na outra terça-feira. E já é a nossa fechamento da matéria, ok? E aí, como é que vai funcionar? Hoje nós vamos a homilética conforme o nosso cronograma. Ok? Hoje nós vamos trabalhar o tipo de sermão, definição e tal. Aí vocês vão. Eu entreguei não é a apostila, é o anexo da apostila, é a continuidade da apostila. Que é exatamente sobre como se fazer o sermão, etc. Aí os irmãos vão. Olha só, presta atenção, porque depois, cara, o que foi? O que eu vou fazer? Olha só, aí vocês vão, o grupo de 5, grupo de 5. Na próxima aula, nós vamos fazer. Pode ficar mais explicado, você está muito longe. Não, aqui não, grupo de 5. Só virar aqui, tá? Aqui, ó, nesse intervalo aqui. Aí nós vamos trabalhar. Eu vou mostrar para vocês hoje, está no anexo, tipo de sermão. Tá? Porém, entretanto, nós vamos trabalhar somente com o demais. Ok? Os demais, vocês pegaram o material, vão ver e tal, não mastigar. É só ter um tempo. De poder estudar. Adquirir conhecimento. Então, eu vou pedir aí, na próxima aula, nós vamos formar uma banca. Uma banca aqui. Outra banca, né? Outra banca. Essa banca ela vai ser composta conforme a coordenadora vai definir. Ok? Então, um grupo de 5. 5 componentes, ok? Vocês vão desenvolver agora durante a semana o sermão, vão conversar entre si, olha, tal, como é que foi, conforme o pastor mostrou lá na aula que ele ministrou, mais matéria nós temos aqui. Mais você pode pesquisar mais. Ok? Só a título de conhecimento, porque cada grupo vai me entregar um sermão. Aliás, não vai me entregar sermão. Não vai. Entendeu? Nós vamos vir para cá, botar a banca, e essa banca nós vamos analisar. Aí o grupo, um do grupo, aí vocês vão escolher quem vai fazer, vai vir comigo, vai apresentar, e os demais, vocês só vão auxiliar. Entendeu? E nós vamos avaliar, vamos ver como é que nós vamos formatar, pensar, vamos ver como é que vai avaliar. É 10 minutos só. Entendeu? E
vocês, todos devem trazer o celular. Todos devem trazer o celular. Por quê? Porque eu vou jogar o link aqui do teste. Ok? Vou jogar o link aqui e você vai fazer entre você mesmo. Entendeu? Mas vai ser individual. Entendeu? Aí eu vou dar no início da aula, dar um tempo, vocês vão abrir o link. Tem gente que. Eu não trouxe o celular. Eu preciso que você assine essa prova. Essa avaliação. Como é que você vai assinar essa prova? Acessando o link. Isso eu vou explicar também. É muito simples, né? É mais fácil que a prioridade do terceiro. Entendeu? E aí, na hora que terminou, isso vai ser 10 minutos só. Isso vai acontecer 10 minutos. E aí a gente já começa. Tá? Isso, entenderam, né? Só um só vai vir aqui. Aí, por exemplo, eu peguei esse grupo aqui, ó. O grupo vai ficar aqui, por exemplo, né? Esse grupo vai ficar aqui. E o que vai apresentar onde? Aqui na frente, que é com a gente fala um púlpito aqui, um poste, né? Uma prancheta. Pastora, por gentileza. A senhora tem conseguido para o dia da próxima aula uma prancheta. Prancheta é aquela música assim, que o pessoal usa. Só para ele colocar aqui o sermão e. É um suporte de. Isso, é isso. Mas a gente não melhor ainda. Eu vou fazer um. É mais chique até para poder gravar. Sim. Mas não precisa vir gritando, não. É só. Não, os meninos foram vestindo de atriz, bem bacana. Isso. Bom, eu deixo o caderno para eles. Então. Alguma dúvida, gente? Não. Tranquilo, né? Inclusive, só para enriquecer, desculpa, mas nós vamos, essa filmagem, nós vamos colocar no nosso canal do YouTube, no canal do IDA. Vai vir como shorts, né, que fala. Vai ficar lá, porque é onde muita gente vai ter acesso a ver, para ver a apresentação de vocês. Mas tem uma observação interessante que o professor falou, gente, vai ser uma apresentação tranquila, prazerosa e de aprendizado. Então, capricha no look, capricha na postura, que são aspectos relevantes aí para a gente fazer esses vídeos, beleza? E aí a gente vai ter uma banca que já é aí vamos dizer assim, um simulativo de como vai ser o TCC, que é o trabalho final de curso, que é mais ou menos nessa linha, dessa dinâmica que o professor vai estar desenvolvendo aí, beleza? Eu amei a ideia, hein? Botar eu, vamos ver se eu aposto para uma cita. Vamos montar uma equipe bacana para assistir. Obrigada. Ok? Então, hoje nós vamos. Aí vamos ficar de posse, né? Hoje Deixa eu apresentar. Júlio, distribui essa pochila. Está tudo com o nome de quem pediu. Tá bem. Então, ó. Aí aqui eu vou passar aqui um sermão temático. Aliás, nós vamos trabalhar com o sermão temático. Aí nós temos o tipo de sermão, né? Cada um filho. O que você quer dizer? A gente vai desenvolver. Ok? Professor? Sim. O tema para nós escolher pode ser o que está na mochila. Isso. Ó, quanto menos enrolado vai ser, né? Quanto menos for tranquilo, né? Vamos a gente vai só essa aula. Não, a gente já tem um curso na teoria. Já tem.
Gente, ó, uma dica. Uma dica. No grupo vai ficar, você possa ter acesso. Ligar, conversar, tal, você já tem um grupo, mas é mais fácil, entendeu? Quem não assinou aí? Então, aqui, eu acho que eu não assinei mais. Antes de nós, antes de iniciar a aula, repensamos a aula, tá? Eu vou passar um vídeo bem curto, 2 minutos, né? 3 minutos. E vou analisar. Depois nós vamos explorar esse vídeo, tá? E nós vamos entender a complexidade. Entrega lá para a complexidade. Não, isso, espera aí. A complexidade que é você formatar um sermão e entregar o sermão. E aqui nós vamos verificar os erros, né, que a gente verifica no dia a dia com aquele que se propõe a pregar a palavra. Muito sério. Seríssimo. Porque é um sermão. O sermão é um remédio. Tá? O sermão é um remédio para a alma. Para a alma e para o espírito. É um alimento. Vamos dizer assim também, né? Pode ser um alimento. Ou seja, se esse alimento está estragado, tem problema. E é por isso que, como Paulo fala ali, os Coríntios fala assim, é por isso que há muitos, você lembra? Há muitos doentes entre vós. Paulo estava falando ali de uma doença física? Não. Está falando da doença? Não. E é o mesmo erro que nós cometemos hoje. Porque se a palavra diz lá, se nós, que o homem, né, no episódio lá da Santa Ceia, se o homem examina assim mesmo. Ou seja, se você está participando de algo de forma errada, de forma equivocada, ok? Pode ter consequências sérias. Entendeu? E eu que estou ministrando, nós que vamos ministrar, a gente tem que ter todo esse cuidado. Porque você pode estar, às vezes, muitas pessoas estão cometendo essa entrega de forma dolosa mesmo. Não é nem culpada, né? Não, eu não queria dizer isso, não queria falar isso. Mas você está entregando de forma. Você perguntou, não, eu quero desse jeito. Igual a gente verifica nas seitas e heresias. Nas seitas e heresias, o cara entrega uma coisa que é totalmente fora do contexto, fora da palavra, fora da Bíblia. E nós falamos aqui na primeira aula, né? Lembra que eu falei? De Apocalipse? Daquele que acrescentar o. Então, gente, não é brincadeira, não, gente. É sério. Aquilo que nós estamos propondo. Aquilo que nós estamos querendo. Entendeu? Então, vamos ficar bem em silêncio, porque eu esqueci de fazer a caixinha. Eu tenho 500 caixas na casa. Agora eu vou botar aqui para cuidar do som, mas vai passar aí. Dá para a gente. Tudo aqui. Então preste bem atenção, porque é muito rápido. Deus tem feito cada liberdade de aproveitar o fim de graça para exibir a vocês da eternidade.
verdade, nos mostra o que a ambição, até onde a ambição pode levar o ser humano. Uma espécie de uma pequena falha, moral. Vamos então ver esse entregar pequenas cidades, simplesmente por filho. Eu vou falar da minha vez aí para ver se isso é. Por favor. Ok? Pode ficar no por favor. Então, senhores, eu creio que todos, no momento que você parou, se concentrou, viu o vídeo, esse vídeo o buraco negro, qual é a moral dele? A moral do vídeo é mostrar o quão que o ser humano é ambicioso. Ok? Ambicioso. E a mesma coisa acontece aqui, dentro desse nosso contexto. E aí, a moral para nós é a ganância que consome. Ou seja, muitas pessoas vêm para esse lado aqui, teológico, vêm para esse mundo eclesiástico com uma única intenção: ganhar dinheiro. Né? Você pode ver que os grandes pregadores aí, eles cobram um absurdo para trazer uma palavra. Ok? E isso nos leva a ganância nunca se satisfaz. Você vê, ele conseguiu um chocolate, mas ele vai além. Entendeu? Ele conseguiu um chocolate, ele foi além, viu o cofre e foi lá e pegou tudo que tinha lá. E ele não se contentou só porque ele pode pegar. O cofre, com certeza, era mais fundo. Igual aqui, no nosso contexto. Aqui é mais fundo. Você pode avançar muito. Mas aí, qual é o objetivo? Qual o objetivo? O que eu quero nesse negócio? Ok? O que eu quero dentro desse contexto? O que eu quero? Ou seja, se nós não tivermos cuidado, essa ganância, ela vai consumir tudo ao nosso redor.
e pode contaminar até o nosso ministério, a ganância. Eu vejo pessoas assim que é muito ganancioso, muito ganancioso. Eu me lembro que o meu pastor me separou assim. Eu não queria ser pastor, não queria ser preto, não queria ser nada. Eu queria servir a Deus. E aí, não, você tem que ficar, aquela coisa toda. E aí ele foi me indicando. Aí um dia o pastor me relatou que o presbítero, ele foi na casa desse presbítero. E lá eles foram orar e ele pediu a Bíblia. A Bíblia, ele não levou a Bíblia, ele pediu a Bíblia do ele olhou lá e estava escrito lá. Pastor não, eu era, foi presbítero, alguma coisa, falou assim, que eu era um neófito. Ele olhou assim, então, não, ele escreveu por que ele estava me indicando ao ministério se eu era neófito. Neófito é uma pessoa sem conhecimento. Ok? Então, aí você vê a ganância. Você vê a ganância do obreiro ficar discutindo com outro obreiro por causa de. Porque você foi indicado para o ministério pastoral. Por quê? E ele não. Às vezes ele não foi. Ele não, a pessoa que faz o que acontece, ele não foi, ele não vai conseguir organizar. Entendeu? Porque também tem um lado espiritual. Então, nós temos que ter cuidado para que o nosso egoísmo, você achar que, por exemplo, você achar que porque você é presbítero, que você é pastor, você é superior. E a palavra de Deus, a Bíblia fala, isso eu estou falando para vocês estão começando, ou já tem o ministério já pronto, né? Já antigo no ministério. Que o pastor, quando nas cartas às igrejas, né? Lá ele fala escreve ao anjo da igreja. Ou seja, traduzindo para nós, ao pastor daquela igreja da Ásia. Ok? Escreve, fala essas coisas todas. Anjo, aí nós temos que entender o que é anjo. Anjo é conservo. Ou seja, anjo tem um servo e um conservo, ele está abaixo do servo. O que é o servo? Aquele que serve. Então, o pastor, o obreiro, na vida eclesiástica, ele é para servir, não para eu ser. Eu sou superior. Não existe negócio, o presbítero é superior, o diácono é superior ao auxiliar de trabalho. O presbítero ao diácono, o evangelista, conforme a designação de cada ministério. O apóstolo, né? O apóstolo, mas ele não é superior de vocês. E nem não é nosso, ele não é nosso superior. Ele é o anjo da igreja. Dá um serviço. Ele tem que servir. Tem que servir. Entendeu? Então, a moral desse vídeo, né? Eu esqueci de perguntar, todo mundo entendeu? Sim. Todo mundo entendeu? Sim. A moral, como é que funciona? Então, alguém poderia me responder assim, o que mais chamou a atenção de vocês no vídeo? Hoje eu vou pegar. Já escolheram o líder de cada grupo? Já tem que escolher. Então, o líder, vamos aqui, irmão, você, por favor. Eu? O que mais chama a atenção? Mas o que mais chama a atenção é poder descobrir. É o descobrir o buraco negro. Isso porque é muito tudo.
Porém, mediante a habilidade do qual ele demonstrou ali, de ir mais além do que ele necessitava, onde ele se perdeu. Alguém quer fazer algum comentário? Por favor. O que eu observei nesse vídeo aí é que depois que ele recebeu esse poder de ter acesso a essas coisas aí passou a ter a missão de ter a riqueza, de alcançar tudo que o mundo oferece. E trazendo o nosso contexto. Eu agora sou obreiro, sou pastor. Você pensa o quê? Eu tenho o quê? O senhor falou uma coisa muito interessante. Eu tenho o quê? Poder. E aí é onde você vai se arrebentar. Aí é onde a gente se arrebenta. Poder. Agora eu posso, né? Agora eu posso ter toda a autoridade sobre um membro, sobre uma pessoa. Aí não é assim. Não tem autoridade nenhuma. Agora eu sou uma autoridade eclesiástica. Ué, você é uma autoridade eclesiástica, tudo bem. Mas não significa. Qual é a missão, a função de uma autoridade eclesiástica? Não errar, né? Hã? Não errar, porque, como o senhor falou do anjo, o anjo ele foi criado para não cair, para não errar. Né? O anjo ele não deve cair, não deve errar. Feito para essa função. Eu entendo assim. Sim. Mas alguém quer fazer mais algum comentário? Eu tiro pelo aquilo que ninguém está contente pelo que tem. E às vezes se recebe uma oportunidade e não sabe aproveitar. Tá. Ótimo. E veja bem, nós pegamos a moral desse Cristo para cá para a nossa realidade. O que nós estamos produzindo aqui? Nós estamos produzindo o que aqui? Conhecimento. Conhecimento, ok? E esse conhecimento é que vai me colocar numa posição, né? Uma posição de eu possa desenvolver a minha atividade, o meu ministério de forma tranquila. E que se eu for ambicioso, né? Porque agora eu visto gravata, eu tive gravata, e você não tem gravata. Estou falando gravata no sentido de poder, né? Porque quando você coloca gravata, você acha que você agora tem poder. Entendeu? Acima de tudo. E você não tem, você não pode vestir um paletó, não pode vestir a gravata, porque você não é obreiro. É isso. É isso aí que eu estou tentando aqui ver se a gente consegue chegar num senso comum, mas a resposta foram todas, né? Foram todas pertinentes. Pastor, eu acho que o poder também desviou ele do foco, né? Porque ele entrou para fazer uma função e o poder levou ele a fazer outras coisas, né? Então desviou ele daquilo que realmente ele estava ali para poder fazer, o serviço que ele estava ali para fazer. Na verdade, o poder dele mostrou quem ele era, né? Porque a gente quer conhecer a pessoa, dá poder a ela, né? Então, é uma questão de caráter também da pessoa. Porque uma pessoa que tem caráter, jamais, dependendo de qualquer situação, ela nunca ia fazer o que ele fez, né? Então, eu acho que gera também isso. Então, o buraco negro, ele nunca para de consumir, né? Ele quer consumir. É a religião. A religião, se você não tiver o controle dela, a tendência é você não ter sucesso naquilo que você faz. Né? Então, o senhor vai dizer que, na verdade, Jesus, ele procura nós definirmos como cristão, mas o que Jesus procura não é um cristão, ele procura o que eu notei aqui, ele procura discípulo. Porque o discípulo ele obedece, ele segue. O cristão pode ser titulado, porque na
nasceu no lar cristão, ele é morto. Isso é um dever. O cristão no original, ele é pequeno Cristo, né? Ou um Cristo menor. Mas aquele que, em tese, é aquele seguidor de Cristo. Né? Porque Cristo é o Messias, é o prometido, é aquele que veio, né, para tirar o povo. Por exemplo, aí nós, na condição de obreiros, qual é a nossa missão? A nossa missão é ensinar. O que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo a ensinar. E é o que nós vamos fazer na homilética. Né? Viemos lá da exegese, hermenêutica, de interpretação. Então, agora, lembra da mandioca? Né? A raiz aqui, as folhas, o caule, né? Mais ou menos aqui assim, e tirar para quê? Para o consumo, né? Não é isso? O consumo. Ou seja, a pessoa que vai ouvir o nosso sermão, ele vai, em tese, ele vai consumir aquilo que você produziu. Você entendeu? Agora, se a coisa está errada, for de forma dolosa ou culposa, a gente pode cometer. A gente está cometendo um pecado que pode até levar a vida da pessoa a uma situação difícil. Quero fazer uma colocação nesse sentido. Quando foi enviada as cartas para as igrejas, foi direcionada ao anjo, né? Sim. Isso prova que a única coisa que a gente tem diferente dos outros é mais responsabilidade, que vai ser cobrado. Quanto é mais dado, mais será cobrado. Então, Deus fala que dá a falha da igreja, mas está cobrando de quem? Do anjo. Então, assim, é uma observação que a gente precisa ter essa responsabilidade. Eu não concordo em que a gente não é, né? Não é fácil citar o exemplo na Bíblia de quantos erros de homens que temem a Deus, né? Mas a questão é, para onde você vai nesses erros? Vocês, né? O caminho se perde igual a esse homem, por exemplo. Porque dali ele cometeu uma falha, igual o Eduardo colocou, né? Aquela primeira missão, e ele tivesse recuado, tivesse mudado, né? Mas o fato é que a gente, como pastor dele, a única coisa que difere a gente dos outros é a responsabilidade. Nós não somos melhor que ninguém. Né? Então, irmãos, dentro desse contexto aqui, na aplicação espiritual, a ganância, ela nunca se satisfaz. Ok? Sempre quer mais, como a gente viu. Né? Destrói valores. Os valores que nós estamos vivendo. Então, só para vocês terem um exemplo, né? Eu tinha a minha vice-diretora do colégio da universidade, ela se separou do esposo. E ela chegou e foi o pastor e pediu auxílio. Em pouco tempo, a pessoa que não estava envolvida com o pastor. Porque o pastor aproveitou a ganância por tudo, né? Por sexo, por tudo. Entendeu? E ela, quando eu pensei que não estava envolvida. Então, gente, se uma pessoa chega para conversar, para pedir uma coisa pastoral, né, ministerial, você tem que tomar um cuidado. E não é só para o homem, não é só para o homem, não, é para a mulher também. Entendeu? Hoje nós estamos vivendo, os últimos dias está bem difícil, está complicado, vocês estão acompanhando aí. Ok? Destrói valores e corrompe decisões, né? Decisões são corrompidas. Por que esse pastor se envolveu exatamente com a pessoa que estava frágil, que estava separada do marido, precisava de um apoio, de um conforto? Então, mas eu pergunto assim, mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque nós somos o quê? Porque somos seres humanos.
Então, a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Né? E eu vou tratar sobre isso. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Entendeu? Então é isso. A moral, porque nós estamos nos preparando para algo bem profundo dentro desse contexto eclesiástico. Não é algo raso, é algo profundo. Nós precisamos entender que nós estamos numa posição de servir. Entendeu? Uma pessoa chega e diz assim, olha, por exemplo, eu preciso de um discipulado na minha casa, na minha família, alguma coisa. Você não vai se aproveitar disso. Mas você vê que tem muita gente que se aproveita. Entendeu? Tem gente que pede até oferta. Né? Então, dá uma gente rir, né? Porque eu estou precisando, ele fala assim, eu sou itinerante, né? Eu vivo da obra, né? E aí eu falei, não, da obra, quem vive da obra é pedreiro. Então, nós temos aqui, tá nesse material pronto que eu entreguei para vocês aí, alegoria para ensinar, sabe? O sermão temático é como montar um buquê, ok? Esse sermão, o sermão temático. O sermão, cada flor é um versículo. Todas são diferentes, mas juntas formam o quê? A mesma mensagem. Por exemplo, é comum a gente verificar durante o sermão, ele lê aquele texto, só mesmo para dizer assim, não, eu tenho que ler, né? Tem que ler. E aí, quando ele começa, ele sai totalmente. Ele começa a contar a história da vida dele, como foi que ele se converteu, e morava no Rio de Janeiro, e lá ele. Professor, uma dúvida. Isso é antiético, assim, diante da igreja? Antiético? Antiético. É imoral. É imoral. Porque eu tenho dúvida, porque eu já vi muito disso e eu achava assim, nossa, que bonito, mas se você vai viver na teologia, isso é antiético. É porque eu me proponho a fazer uma coisa e não me preparei para aquela coisa. Entendeu? Por exemplo, vocês se propõem a ser um teólogo, ok? E aí vocês estão aqui, hermenêutica e homilética. Eu sei o que é, você sabe o que é. Professor, mas isso não diz que a pessoa pode dar um testemunho da própria vida. Não. Precisa ser lá no sermão. Se couber. Porque a maioria dos pregadores vai contar a história da vida dele. Entendeu? Entendeu? Então, gente, ó. Cada coisa do seu comportamento. Ó, todas são diferentes, mas assim é um sermão temático. Vários textos. São vários textos. Os textos têm que ter conexão. Não pode fugir. Ok? Por exemplo, vamos chegar mais na frente aí, a gente vai falar mais sobre isso. Ponto 2. A misericórdia alcança o ferido. Lucas 10:34. Ok? Ponto 3. A misericórdia precisa ser praticada. Chave. Quantos textos eu usei aqui? 1, 2, 3.
anteriormente. Pastor, isso é em relação a esse ponto que você falou, em relação a pessoas chegarem e contar uma história. Por exemplo, ponto 3 aí, a misericórdia precisa ser praticada. Como que um pregador, uma pessoa, vai certificar que a misericórdia foi praticada se ele não contar uma história do que ele viveu, do que ele participou? Aí é bem subjetiva, né? Mas necessariamente eu não preciso contar. A história Aí todo mundo está dizendo assim, para eu pregar, eu tenho que ter, eu tenho que contar uma história. Fazer a minha história de É Bíblia. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Lê pra mim. Lê aí, Tiago 2, 3, por favor. Fica com a Bíblia aí, por favor. Vamos pegar aqui. O que diz o texto? Tiago 2, 3. Vamos aí, gente. Por favor. Vamos aí, gente. Cadê o celular? É rapidão. O celular é rapidão. E é o mesmo texto que está na Bíblia, tá? Pode ler. Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Misericórdia. Misericórdia precisa ser o quê? Só isso. Eu vou inventar. Porque a gente tem que ter o maior cuidado para a gente não colocar coisas que não tem nada a ver. Um texto fora de contexto vira o quê? Nós temos que ter cuidado com isso. Conclusão: quem recebeu a misericórdia deve viver. Agora eu entendi o que ele falar, que eu tenho uma experiência. Porque como que eu vou vender uma coisa que eu não vivo, que eu não pratico? Então isso é fundamental. Entendeu? Não é, não é o seguinte, é misericórdia, não. Você tem que viver isso. Você tem que acreditar nisso. Porque ou acredita e pega, duvida e larga. Entendeu? Não tem meio termo. Esse ponto aí sobre passando nesses slides, tem nessa postura aqui que a gente encontrou? Não, aí já está tudo mastigado, é diferente. Aqui nós estamos só explorando a mão. Entendeu? Aplicação. Nessa semana, demonstre misericórdia com a atitude. Ou seja, eu tenho que viver, gente. Eu tenho que viver a palavra. E não o que eu vivo. Porque eu sou o quê? Eu sou problemático. Entendeu? Às vezes a pessoa tem outros conceitos, mas é por isso, por exemplo, o que é o cristianismo? Por que o cristianismo veio? Por que Jesus veio? Por que ele veio? Porque havia o quê? O conceito de ética é totalmente diferente. A ética natural, vamos falar assim, é diferente da ética cristã. Entendeu? Porque se você, por exemplo, você vai para o budismo, você vai para o budismo, eles também falam de ética. Mas é com uma outra diferente. Diferente da ótica cristã. Parece que é bonito, né? Parece que é legal e tal. Diferente. Totalmente diferente. Ok? Estrutura pronta do sermão temático. Por exemplo, aí temos lá, nós temos o tema misericórdia e restaura, ok? A introdução. Todos precisam de misericórdia em algum momento da vida, ok? Ponto 1. A misericórdia nasce no coração de Deus. Lamentações 3, 22 e 3. Ok? Alegoria. Para ensinar aqui na sala de aula, o sermão temático, o sermão temático é como contar um quê? Já falei, né? Quando eu já passei. Chegou no final,
tipo de sermão, né? Sermão expositivo, a definição explica o texto versículo por versículo. O sermão biográfico está aí na apostila, tá? Baseado na vida de um personagem bíblico. Ok? É isso aí que nós vamos poder escolher. Sermão ilustrativo, com alegoria, definição, curso de história, comparação de imagens mentais. Passo a passo para desenvolver o sermão temático. Você vai escolher um tema, o sermão temático nasce de um assunto, não de um texto, por exemplo. Fé, perdão, salvação, oração, misericórdia, esperança. O tema precisa ser o quê? Bíblico, claro, relevante, fácil de explicar. Exemplo. Tema, a misericórdia que ressalva. Definir o objetivo da mensagem, né? Você vai perguntar: o que eu quero que a igreja aprenda? Sinta ou pratique depois dessa mensagem. Porque aquela mensagem, você vai entregar a mensagem, mas a mensagem que você está entregando, ela deve ser constituída, né, e guiada pelo Espírito Santo de Deus. É você que está entregando, né? A mensagem, que, por exemplo, Timóteo vai dizer que é o quê? É uma espada de dois gumes, ok? Penetra entre a alma e o ouvido. É bem profunda. É bem profundo. Então, agora, há também, por exemplo, você é o emissor. Aí você tem o receptor. Entendeu? Mas o receptor também, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar, esse é a porta e bate. Se você abrir, eu entrarei. Se você tem um louvor que diz assim, deixa penetrar o hino, né? Dá para cristão, deixa penetrar a luz. Você só vai se alimentar, né, se você estiver em conexão com o que está acontecendo ali. Por isso que nós devemos evitar querer, e a gente se entusiasma. Quem está no ponto ali, vocês têm experiência no ponto, passa muito rápido o tempo, rapidão. Mas para a pessoa que está te ouvindo, e se ele não estiver realmente conectado, ele vai se sentir chato. Entendeu? Porque às vezes eu acho que eu estou ministrando ali e as pessoas estão recebendo, mas não é você, a palavra é jogada e cada um é como assim. Então, um monte de vamos pegar aqui um exemplo como uma galinha, né? Os seus pintinhos, você joga o milho e aí uma vai pegando, vai pegando. E é incrível, porque num auditório de milhares de pessoas, aquela palavra é ministrada e ela penetra de acordo com você deixou entrar, deixou a luz entrar e vai alimentar todo mundo de forma de equidade. O que é equidade? A diferença entre equidade de forma equitária, vamos falar assim, de equidade, entendeu? Cada um recebe de uma forma. Eu me lembro certa feita, eu ministrei, e aí quando eu falei comigo mesmo, né, com meus cordões, eu falei assim, se fosse eu que estivesse pregando, eu estivesse ouvindo esse sermão, eu não ia embora não. Aqui no banheiro. Você já viu que tem pessoas que não
né? Ele perde, ele não se conecta mais. Sai, ele vai lá para o banheiro. No seu caso, isso é especial. E aí eu vou assim, aí uma senhora vai. Pastor, olha, Deus te usou. Eu falei assim, ele é bestado, né? Você acha que você e a gente é, né? Então, a proeza é Deus que opera. Amém? E nós não estamos aqui dentro de um contexto teatral. Entendeu? Não estamos dentro de um contexto de persuasão. Né? Tem pessoas que têm o dom da retórica, têm o dom da falácia. E Deus deu o dom da oratória, né? Já viu? Pessoas que, por exemplo, eu conheço um monte de picareta, entendeu? Que o cara não tem mesmo, ele tem o poder da persuasão. Ele aprendeu as técnicas. Entendeu? As técnicas de segurar, de segurar o público para que eu. E aí também me veio, assim que eu comecei, né, tal, aí eu, irmão, fica de pé, vamos lá, vamos fazer. Esses malabarismos que você faz, isso é aberração. Segura na mão do outro, né? E aí você fala de uma mulher, né, de uma senhora, né? E levanta a mão, faz isso, faz aquilo, tal, aquela coisa toda. Isso aí é animação, gente. Isso aí é animação. Porque olha só. Você lembra que eu falei sobre homilia, né? Eu falei homilética e homilia. A homilia é usada mais nas igrejas católicas e as igrejas evangélicas protestantes, vamos dizer assim, né? Tradicionais, né? Por quê? Porque ele vai preparar o sermão, ele vai preparar a homilia, ele vai lá e ora a Deus, que tudo que ele tiver ali, ele vê o texto e ele vai escrevendo. Aí como é que ele vai entregar? Da mesma forma como ele fez, sem tirar uma vírgula. Porque aí ele acredita, essa técnica acredita que eu não posso fugir disso, mas é o que eu estou falando. Nós aqui, a gente tem esse problema, né? E já começa a... Então, essas técnicas de segurar, de pressionar, são técnicas que você aprende nos cursos de oratória. Quer dizer, para você segurar um pouco. E aí eu terminei e tal, o pastor, aí eu cheguei e falei, levanta, ninguém levantou ali. No final, vem aqui na frente para orar. Aí ninguém foi. Eu fiquei triste, né? Porque você está na escola, né, irmão? Você estava na escola. Até então eu não estava ainda enganjado nessa questão da teologia, do estudo, de estudar, né? E aí eu cheguei para o pastor, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele falou assim, não, irmão, você precisa ter mais. Você precisa ter autoridade. Porque você vê quando no início eu falo para o povo sentar, o povo senta. Eu falo para ficar pé, ele fica pé. Eu falo para dar glória a Deus, dá glória a Deus. Entendeu? Aí eu pergunto para você, quem está errado? Eu ou ele? E agora, aluno? Vai cair na prova, hein? Não. Quem está errado? Eu ou ele? Dentro desse contexto espiritual, dentro desse contexto da palavra. É porque assim, aí vai muito do contexto que você vive, né? É porque tem denominações que não aceitam esse tipo de coisa. E tem outras que vai lá e
vai, você vai. É como se você estivesse dirigindo um carro, né? Onde você é o motorista do ônibus, né? Todo mundo vai virar para onde você virar, né? Você vai frear, você vai frear também. Então, gente, isso tudo para dizer para vocês o cuidado, gente. Cuidado. Eu me lembro também de um colega que ele na época, lembra aqueles pregadores que tinha aí, CD, aí dentro com a casinha, assim inteiro, né? Tal, e aí ele comprava um CD e ficava ali o dia todo, ele não trabalhava, né? Ficava em casa, desempregado, né? Vivendo a alma. E ele ficava preparando, quando ele ia ministrar, até o trejeito do cara ele pegava. Os cacoetes. Os cacoetes do cara, né? Cadê o que ele fala? E vai assim, ondas, ele dirige para você e você fica até assustado, né? Entendeu? Gente, a palavra de Deus, ela é boa, né? Ela é agradável, ela é perfeita, porque é o próprio Deus. E assim, quando eu oro, eu falo com Deus, ok? Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E você é esse agora que você vai jogar para a pessoa, para que ele se venha ter uma paz no seu coração, entendeu? E entenda qual é o verdadeiro propósito do Evangelho. Que não é nada mais, nada menos do que salvação, gente. Estávamos perdidos, agora nós estamos achados. Achados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos trouxe o seu reino. Interessante isso. Exemplo, levar a igreja a entender que Deus ainda restaurou a igreja. Eu estou dentro daquele contexto, né? Mostrar que a misericórdia não é fraqueza, é o quê? Ok? Isso evita o quê? Devolução e sem direção. Ou seja, a pessoa fica. Aquele que você poderão adquirir, que eu vi muito legal sobre a mulher, e tem inglês. Aquele episódio do eunuco, né? O eunuco de Candace, tudo aquele contexto e tal. Aí Deus manda Filipe lá, ele vai, e senta na carruagem e começa. E aí ele chega, ele faz sabotagem. Entende isso em inglês? Aí eu não vai falar assim, como se não tem quem me explique? Então, se o povo vai fora e não entende, é esperando nós. É esperando nós para isso. Levar a palavra. Para que ele entenda o que ele quer na palavra. E aí o Filipe sentou junto dele, conversou com ele, explicou para ele, falava sobre Jesus Cristo, né? E falava sobre Jesus Cristo, 700 e tantos anos atrás, 750 anos atrás, antes de Cristo. Ele já estava explicando o que o texto queria, o que o texto, a palavra queria dizer lá em Isaías, quando Jesus se revela, né? Jesus se revela ali na sinagoga, quando começa a ministração do povo falando no nome de mal. Ok? Escolha um tema central, o sermão temático. Escolha versículo que sustenta o tempo. Entendeu? Sobre o tema. No sermão temático, você reúne texto bíblico que fala do mesmo assunto. Exemplo, temas de misericórdia. Lamentações, Lucas e tal. Importante, não use texto só porque tem palavras parecidas, use texto
realmente sustenta a verdade bíblica do tema. Organiza os pontos principais. Agora transforma o tema em divisões, geralmente 2 pontos, 3 pontos, no máximo 4, para não cansar o teu ouvinte. Tá? Exemplo. Tema A, misericórdia te restaura. Ponto 1, a misericórdia nasce no coração de Deus. Aí alguém deve estar me perguntando assim, só isso aqui? Não, você vai. Agora aí você vai tomar o cuidado para você não divergir, destoar do contexto. Lembre só. Desde quando o contexto vira o quê? Um pretexto. Aí eu faço uma bolinha e jogo no. Não sei. Porque as pessoas não vão entender o que vocês estão falando. Eu sei que é complicado, né? Nós que temos. Eu sou pentecostal, né? Não tem negócio pentecostal. O tempo pentecostal foi um evento que aconteceu lá no. Né? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, sabe? As pessoas falavam em línguas, mas ele falava em línguas e outras inteiras. Por exemplo, eu sou maranhense, falava cearense. O outro cearense falava gaúcho. Entendeu? Foi isso que aconteceu no céu. Entendeu? E foi a princípio do Espírito Santo, vai descer do Espírito Santo. Realmente. Porque até então, o Espírito Santo, ele vinha e a manifestação da através de Pedro, sacerdote. Mas agora não, agora o véu fica, agora é direto. Deixa penetrar a luz. A luz vem direto. Ok? Não tem mais. O nosso intercessor, quem é o nosso intercessor? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi que nos resgatou, que comprou, nos deu liberdade, deu uma vida plena, sem dificuldade. A misericórdia alcança o caído. Né? Olha só, a conexão aqui, ó. Tem a misericórdia que é legal. Vamos lá, a misericórdia nasce no coração de Deus, a misericórdia alcança o caído. Aí quando eu falo assim, a misericórdia alcança o caído. Qual é o que você pensa? O que você imagina? A misericórdia, porventura tu é uma caída? Porventura tu é uma pecadora? Aí você recebe aquilo lá, é como um remédio. Porque Jesus Cristo é um remédio. Aí você para, pensa, reflete. Isso é para mim. Isso é para mim. É para mim, entendeu? Lembra da irmã que eu mostrei e eu falei que estava muito negócio? E ela, pastor, essa palavra foi. Deus só falou comigo, daquela pessoa, Deus só falou comigo, pastor. Mas Deus não. Ele é muito forte, né? É muito forte. Entendeu? Não é uma regra. Não é uma regra só para ti. Não, cada um conforme a necessidade. É um remédio. Né? É um remédio que vai certificar a vida de cada um conforme a necessidade de cada um. E quem que vai lidar com ele? Quem vai lidar com ele? O Espírito Santo. Ele faz essa coisa. Entendeu? Cada um vai sair vitaminado. Ou não. Mas tem que ter pessoa. Você já ouviu essa expressão? Né? Você que está aí, né? Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Claro que vai entrar, né? Pela porta, você vai sair da mesma forma. Entendeu? Mas ele está falando espiritualmente. Espiritual. Não é intelectualmente. Ponto 3. A misericórdia nos ensina o quê? Agir. Cada ponto deve ficar uma parte do.
Separe um texto para cada ponto, isso da base ao sermão, exemplo, ponto 1, Lamentações 3, tal, ponto 2, tal. Isso é. Que tipo de sermão é esse aqui? Já estou falando? Assim o sermão fica organizado, fica fácil de acompanhar. Presta bem atenção. Nós que estamos ali na frente, nós somos o professor. Nós somos igual Jesus era, né? Porque era didática, né? Ele tinha didática. Então você tem que ter a didática para poder aplicar. Entendeu? Por isso que eu falei assim, você não pode destoar, fugir do contexto. Não pode. Desenvolvo cada ponto faz 3 movimentos. Respeito. O que o texto ensina? Ilustre. Use uma alegoria. Exemplo. Comparação ou pequena história. Eu gosto muito disso aqui, ó. Eu gosto muito de alegorias. Eu gosto muito disso aqui. Jesus usava isso aqui direto. Pegava pegava, por exemplo, elementos da natureza, entendeu? Porque eu vou falar lá sobre o grão de trigo. Todo mundo sabe o que é grão. Não vou falar de uma coisa que eu não sei. Grão de mostarda, era coisa. Todos conheciam, entendeu? Aplique. O que isso muda na vida do ouvinte? Entendeu? E esse resultado é aquilo que Paulo fala. Eu plantei a folha de goma, Deus ele dá esse tempo. Você joga, rega e Deus ele vai dar o crescimento. Ou seja, ele que vai dizer, a pessoa que vai chegar para Deus e dizer assim: eu estou entendendo, estou compreendendo, digamos assim, sobre salvação, né? Isso. E Deus vai fazer aquilo. Vou entender. Porque um dia eu entendi. Ainda menino, eu entendi no contexto de João 3,17. Amor de quê? Amor. Eu, como criança, na cabeça de qualquer criança, o que é amor? O que é Deus? E imagina hoje, nós vivemos um contexto totalmente filosófico, né? Por exemplo, o aluno está na escola, ele vai dar filosofia, ele vai aprender sobre ética moral, sobre o contexto. Não que a filosofia esteja errada, de forma alguma, mas o contexto nosso é totalmente diferente. Entendeu? Porque às vezes o que é imoral para um, o que é moral para um e imoral para o outro. Entendeu? Modo 5, com a misericórdia nasce. Faça a introdução deve abrir o coração por mim. Pode começar com uma pergunta, uma situação da vida, uma alegoria, um problema real, um versículo chave. Exemplo. Todos nós já precisamos de misericórdia em algum momento da vida. A grande pergunta é: estamos apenas recebendo misericórdia ou também aprendendo a oferecer? A introdução deve ser curta e objetiva. Certa vez eu tinha um aluno, né? Foi na época do pastor Omar, quando ele estava, ele mais os pastores aqui, o do Breno. E aí eu coloquei estágio, né, supervisionado, e escalei um negócio: você vai na minha igreja. Você vai lá e eu vou te avaliar lá. Beleza,
Aí o camarada me pega o microfone, a primeira coisa que ele pergunta se tinha cearense ali. E aí, tal, aquela coisa toda, né? Querendo, ué, isso é pedir cearense. Aí ele foi explicar, né? Que era da Seara, né? Coisa assim, cearense aqui, tal. Entendeu? Cadê os ceareiros, né? Da obra de Deus? Aí eu falo, não, eu só não vou te reprovar porque eu não quero mais ouvir. E aí, questão, você vai ter que se recuperar para, né? Então, agora, por favor, evite esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter essa introdução. Vocês perceberam aqui que eu uso muito quebra-gelo? Você pode quebrar, você pode fazer um quebra-gelo aqui na hora. Entendeu? Agora, você não pode esquecer, porque uma proposta de entregar a palavra de Deus, mudando a sua bagagem, mudando a sua experiência de vida, e você vai buscar na pessoa. Ok? Porque eu vou estar aplicando um remédio, e esse remédio, se for, tem duas formas do remédio, né? Tem a forma homeopática e alopática. Né? Às vezes você vai aplicar de forma alopática, e aí você vai envenenar a pessoa. É como se realmente estivesse tomando um remédio e a pessoa vai estar, não, negativo. Né? Às vezes, por exemplo, a respeito de testemunho, né? A pessoa vai, não, porque eu era isso, eu era aquilo, eu matava, eu roubava, eu fazia isso. Aí você está ali, às vezes é um ouvinte, né? A primeira vez que vai, eu falo assim, não, eu não quero ficar perto desse homem ali. Eu não vou me congregar nunca nessa igreja. Porque esse homem aí, esse pastor aí, eu tinha um pastor que não faz, ele contava São Sebastião, contava em São Sebastião, e o cara queria tomar o lote dele, ele deu facada, ele fez isso, e Deus me restaurou. Para com isso, vamos pegar a palavra. Vamos pegar a palavra. Deus já te restaurou e pronto, acabou. Entendeu? Por quê? Como que eu vou buscar uma pessoa, motivar uma pessoa a vir por meio de Deus? Meu Deus, só tem bandido aqui, mano. Só tem bandido. Faça uma conclusão ou fecha a mensagem, a conclusão não é uma reflexão, fechamento e direção, a conclusão. Relembre a verdade central, chame a prática, convide o quê? A reflexão, por exemplo, a misericórdia de Deus nos alcançou, nos levou e agora nos chama a viver da beleza. Quem foi restaurado pela graça não pode viver sem misericórdia. Então é aquilo, quem pega, não pega mais. Quem roubar? Quem adulterar? A pessoa que fala assim, ele entrou todo arrebentado, cheio de carrapicho. E se eu não vou jogar mais carrapicho nele, ele vai sair arrebentado mais ainda. Vai no primeiro lugar que tiver mais. Entendeu? Ele não entendeu nada. Então, esse negócio que eu sempre falo na igreja, eu falo assim, rapaz, é interessante, né? Nós obreiros, a gente passa o ano todinho, né? O ano todinho aqui ralando, né? Ralando, entre aspas, vamos dizer assim, porque a gente segura a onda todinha. Aí vai ter festa não sei de quê, aí chama um pregador lá. Paga não sei quanto cara, o hotel, né? E a irmãzinha que canta lá, né? A irmã que passou por ano todo cantando lá. Meu nome é Cleice. Oportunidade para Cleice. Aí Cleice está lá, nem está preparada, né? Aí ela vai lá, canta um hino legal e tal. Aí quando está no dia da festa, Cleice, não tem oportunidade, porque é a combinada, né? Já coloca uma foto, né? Hoje está assim, né? O Canva, né? Isso aqui é Canva. O Canva está lá, coloca bonitão. Ou quando o pastor está fora, tem umas igrejas
eu vou pegar tudo ali. Termine com a aplicação prática. Todo sermão precisa descer do púlpito para. Ó, é assim, ó. Aqui, ó. E olha assim. Já? Ó. Primeiro, aqui, depois vai. Pergunte. O que o ouvinte deve fazer? O que ele deve mudar? O que ele deve crer? O que ele deve abandonar? Exemplo. Essa semana pratique misericórdia com alguém que fechou, falhou. Ok? É o quê? Qual é o começo disso aí? É o quê? Vamos ver o quê? Perdão. Entendeu? Aí eu estou lá, minha mulher, rapaz, eu falo muito de coisa para ela. Eu chegar em casa, a primeira coisa que ela faz, a primeira coisa que eu falei, eu me perdoe, eu falei um monte de coisa. Não, se ela aceitar, não vai cadeira. Se ela aceitar. Vai comer lá no outro quadro. Revisa o sermão antes de pregar, confira o tema, né? O tema está claro? É assim, você conversa, irmão. É uma conversa com você mesmo. É uma conversa. Aí, sermão aqui. Se eu estivesse ouvindo, lembra que eu falei da minha experiência? Se eu estivesse ouvindo, está tudo certo? Está tudo certo. É certo aqui, primeira coisa. Os textos combinam com o tema, os pontos são organizados, a aplicação na prática, a mensagem está simples e fiel à Bíblia. Você entrega e o Espírito Santo de Deus, aí você entrega e o Espírito Santo de Deus se carrega aqui, está distribuindo ali, conforme a necessidade de cada um. E aí, a obra foi feita. Estrutura o ponto do sermão, só aqui, só para. Aí nós vamos colocar. Aí vocês vão desenvolver isso em casa, tá? No grupo, não é? É isso que vocês não precisam me entregar, no grupo individual, perdão, no grupo individual, né? Tema misericórdia que restaura a introdução. Todos precisamos de misericórdia em algum momento, tá? Ponto 1, a misericórdia nasce no coração. Texto. Né? Texto. Ponto 2. Lucas 10, ponto 3, a misericórdia precisa ser praticada. Tiago 2, 3, a conclusão. Quem recebeu a misericórdia deve viver misericórdia. Superlativa, absurdo, se quer. Aplicação. Nessa semana, demonstre misericórdia. Alegoria para ensinar em sala. O sermão temático é como montar o porquê. Naquela hora estava capítulo. Cada flor é um versículo, né? São diferentes. Isso dentro do sermão. Qual o sermão que nós estamos trabalhando? E qual o sermão que nós estamos trabalhando aqui? Assim, todos são diferentes, mas juntos formam a mesma mensagem. Assim é o sermão temático. Vários temas, vários textos, um só assunto. Qual é o assunto aqui? Quem pegou aí? Qual o assunto? Misericórdia. Amém? Então, alguma dúvida? Vamos para a próxima aula. E aí vocês vão desenvolver, faça 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. E aí, vê os outros, a dinâmica é a mesma. Os outros sermões, entendeu? São vários, tem muitos. Tem quantos na apostila, tem quantos no anexo aí? Quantos?
7, 8. 8. Ok? Aí você vai desenvolver isso aí. Todo mundo, quando a gente chegar, a sala já vai estar. Quando você chegar, a sala já vai estar na posição. As autoridades, né, que vai botar na posição. Entendeu? E aí, na hora eu falo. São quantos grupos? Sim. Aí os alunos que não vieram, né? Os alunos que não vieram, faz. E aí também a coordenadora, né? A pastora vai, o pessoal vai ver mais. Eu vou gravar e a gente vai analisar depois, tá? Mas eles vão fazer a prova lá. Mas a prova online, né? Então, todo mundo com celular. Todo mundo com celular. Não precisa ficar fora do grupo. Todo mundo com seu celular, porque vai fazer a prova individual. Vai colocar o seu nome lá e vai ser de múltipla escolha. De A a B. Né? Quais perguntas? As perguntas vai ser as perguntas do que nós trabalhamos até aqui. É simples. Posso colocar falso ou verdadeiro, definição de homilética, coisa bem simples mesmo, mas para que você exercite. Amém? Beleza? Vamos ficar de pé. Cadê o Jesus? Pastora, eu já expliquei certinho. E na próxima aula a gente Gente, todo mundo está nos grupos aí, né? Fechou os grupos? Bacana. Não, a semana, dia 28. Semana que vem não, tá, professor? Terça-feira que vem, gente, dia 21, não haverá aula, tá bom? Aí nós vamos nos encontrar no dia 28. Aí eu só queria pedir para vocês tentar chegar um pouquinho mais cedo, para a gente ter um espaço maior para... Não, é valendo. Não, pode ser 3. 6 alguém vai ficar sem falar. Não, é só dúvida, Por exemplo, as pessoas que não vieram hoje, a gente pode aderir os grupos que já existem para participar? Pode. E aí, em caso não tenha, elas devem se interessar pelo que foi tratado aqui na sala para poder se ajudar. Aí eu não sei. Por exemplo, Gente, boa noite. Olha só, a avaliação do professor vai acontecer no dia 28. Quem não se envolver nos grupos e não participar fica sem nota. Não ganhando nota, automaticamente está reprovado. Todas as pessoas que frequentaram as 3 aulas do professor, essa pessoa tem direito ao certificado, tá, gente? Nós vamos entregar no dia 28, beleza? Agora, quem fez online não tem direito à certificação, beleza? Certificado é esse que vale lá fora, tá, pessoal? Porque o nosso CNPJ educacional ele tem esse valor para quem vai concorrer com Conselho Tutelar, para quem tem plano de carreira no serviço público, né? Alguns professores que trabalham assim como eu e por aí vai. Certo, pessoal? Até coloquei lá sobre o mercado de trabalho do curso de quem faz teologia. São aquelas áreas lá. Às vezes você vai apresentar seu currículo numa clínica e você mostrar que você fez um curso como esse, né, que é um curso que
Claro que aqui a gente trabalhou noções básicas. A gente não trabalhou com aprofundamento. Como disse o professor, essa disciplina ela é dada em semestre inteiro. É dada em um ano inteiro. A gente fez aqui, né, um amor e misericórdia em um mês. Mas, enfim, tem seu valor e sua graça aí derramada sobre nós. Amém, gente? Então, dia 28, avaliação. Dia 28, entrega a certificação. Beleza? Sobre as carteirinhas, a Thaís não deixou comigo, mas estão prontas. Não sei se vocês conhecem, eles têm uma escola lá em cima. Vocês podem passar lá e pegar, ou me procura que eu faço a entrega da carteirinha, beleza? Quem quer pegar um cinema aí nesse feriadão, Deus abençoe e prospere a todos. Permaneçam aí, no amor de Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo e tenham comunhão com o Espírito Santo, amém? Deus abençoe a todos. Obrigada. Pode ir.